escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos e meus amigos da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que tem o título No Jardim, parte 2. Ela está inserida na revista Expressão, que apresenta 13 estudos, todos no Evangelho de João, com o tema geral, Jesus, a verdade que liberta. Inicialmente eu quero fazer a leitura no livro de Efésios, capítulo 1, vou ler os versículos de 3 a 6 que você pode acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Hoje nós vamos estudar a oração sacerdotal. Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, vai ser todo o capítulo, versículos de 1 a 26. Vamos, no entanto, fazer algumas observações. Eu gostaria de fazer algumas observações. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é exercitar a nossa fé. Timothy Keller, que também conhecido como Tim Keller, ele escreveu um livro sobre a oração. Nesse livro ele define a oração da seguinte maneira: é tanto conversa quanto encontro com Deus. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ora-se particularmente, você fecha a porta e fala com Deus. Ora-se também com a esposa, ora-se com os filhos, oramos na igreja, em conjunto ou em reuniões particulares. Enfim, a oração cabe em qualquer lugar, a todo o instante. Os motivos são os mais variados, tais como adoração, confissão, ações de graça, sustento, intercessão. Percebe que, principalmente nessas épocas que vivemos de pandemia, quantas orações são erguidas ao céu pedindo a cura, pedindo que Deus sare a terra. Enfim, a oração é uma maneira de nós desenvolvermos a nossa intimidade com Deus. Jesus, o próprio Jesus, chegou a passar uma noite toda orando, e depois disso ele escolheu os 12 apóstolos. Os grandes homens de Deus foram homens de oração. Existe um quarteto denominado Gilead, os irmãos devem conhecer, é bem conhecido. Eles têm um hino sobre a oração e tem um refrão interessante. Diz: a oração é a chave da vitória. John Knox clamava a Deus: dá-me a Escócia ou eu morrerei. E Deus usou esse homem por um trabalho maravilhoso na Escócia. O George Whitefield orava a Deus: dá-me almas ou tira a minha. E esse homem foi uma bênção ao despertar
o evangelho na Grã-Bretanha, principalmente nas colônias britânicas norte-americanas. Lutero orava 3 horas por dia e aconteceu a reforma do século XVI. A nossa lição analisa a oração sacerdotal de Jesus e ela nos ensina a entregar as nossas vidas em submissão a Deus, ter disposição para obedecê-lo, submetendo-nos à sua perfeita vontade. Os discípulos testemunharam que Jesus foi um homem de oração. O capítulo 17 do Evangelho de João registra o último discurso de Jesus aos seus discípulos. Esse discurso, que é uma oração, tem relação com a morte de Cristo em favor do seu povo, intercedendo a exemplo do sacerdote. Daí o nome de oração sacerdotal. O reverendo Hernandes Dias Lopes, fazendo um estudo sobre a oração sacerdotal, sobre o capítulo 17, ele diz que é a oração mais sublime feita na terra. Vamos estudar, então, os pedidos que Jesus fez a Deus antes de enfrentar a cruz. A nossa lição ela é dividida em 3 partes e nós vamos ver agora a primeira parte, que Jesus ora para que ele fosse glorificado. E vamos ver isso dos versículos de 1 a 5 do capítulo 17. Eu quero sugerir aos irmãos e amigos a palavra glorificação nessa primeira parte da lição. Estava se aproximando o momento em que Jesus seria preso e morto. Jesus, o Salvador, vê a crucificação como um instrumento de glorificação. Jesus e o Pai são glorificados na obediência voluntária de sua morte na cruz. Capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Com a sua morte, Jesus adquiriu vida eterna a todos aqueles que seu Pai lhe deu antes da fundação do mundo. O versículo 2. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. É um Deus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. O Pai e o Filho são glorificados no louvor eterno dos eleitos redimidos. E agora nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 7, vamos fazer a leitura dos versículos 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Jesus se esvaziou ao vir ao mundo, assumindo a forma de servo. Vamos ver essa afirmação de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte de Jesus representa a oportunidade de retornar à glória de que ele desfrutava na eternidade. O versículo 5, sempre do capítulo 17. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus
solicitou ao Pai a glória que já lhe pertencia antes da fundação do mundo e ganhou o direito de ser glorificado como mediador e redentor do seu povo. Vamos novamente para Apocalipse, capítulo 5, versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Jesus, e só Ele, tinha identidade, caráter e poder para fazer conhecido o único Deus verdadeiro. Versículo 3 de João 17. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é uma dádiva do Pai oferecida ao Filho. Jesus e o Pai desfrutavam da mesma glória, eram uma pessoa só, estavam juntos na criação do universo e juntos também na redenção dos pecadores. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E agora nós vamos novamente para João 17, Evangelho de João 17, versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e deles eu sou glorificado. E o versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em Jesus, nós temos o conhecimento de Deus que confere vida eterna. Como nosso mediador, a glorificação de Jesus é a nossa salvação. O versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A salvação é uma obra consumada na pessoa de Jesus. Por meio de Cristo, o povo de Deus compartilha da glória divina, que é permanente e maravilhosa. Vamos ver o versículo 7 do Salmo 11. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Agora terminamos a primeira parte da lição, que eu sugeri que guardassem a palavra glorificação. Vamos para a segunda parte, onde Jesus pede que seus discípulos fossem guardados. E agora eu quero sugerir a palavra eleição. Então a primeira parte, glorificação, a segunda parte, eleição. E nós vamos ver os versículos de 6 a 19 do capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus rogou pelos seus discípulos, justamente porque, sendo seus, já não pertenciam mais ao mundo incrédulo, mas eles iriam permanecer no mundo. E eu vou fazer a leitura dos versículos de 6 a 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E também o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
Jesus rogou ao Pai para que eles fossem protegidos do mal, aqui interpretado no sentido espiritual e moral. Durante o seu ministério terreno, o Salvador guardou seus discípulos dos ataques do diabo, mas com a sua partida, ele solicita que seu Pai os proteja em seu nome. E o versículo 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus suplica ao Pai para que eles sejam protegidos do mal, preservados contra o poder do pecado, para participarem do seu reino em santificação pela palavra de Deus. O versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o versículo 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A palavra de Deus é uma dádiva preciosa do céu. Eu vou repetir. A palavra de Deus é uma dádiva preciosa do céu. A busca do conhecimento da palavra de Deus e a sua obediência nos leva à santificação. E agora vamos para a carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jesus, nesta oração, faz referência direta aos eleitos de Deus, usando a expressão que me deste. E agora eu vou repetir o versículo que está no capítulo 17, o versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os o teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Essa afirmação nos remete a pelo menos 3 pontos dos 5 pontos da doutrina do calvinismo, ou seja, a eleição incondicional, ou seja, que ela é não merecida, ninguém merece, é uma expressão da graça soberana do próprio Deus, é Deus que escolhe aquele que Ele quer. O segundo ponto é a expiação limitada, ou seja, das pessoas dadas a Jesus pelo Pai desde a eternidade, e a perseverança dos santos, lembrando que é Deus que os mantém perseverantes na fé. Precisamos sempre de Deus, e Paulo escreveu: aquele que pensa que está em pé, veja, não caia. Cristo morreu especificamente pelos eleitos de Deus. A eleição é a base da nossa segurança. Na parábola do semeador, a semente, que é a palavra de Deus, caiu tanto em solo fértil quanto em terreno improdutivo, sem que possamos discernir quem é quem. Essa parábola contada por Jesus, ela se encontra nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas. O semeador lançou a semente, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, e também uma parte caiu na boa terra. E Jesus fez essa ligação com a palavra de Deus. Aquela semente que caiu à beira do caminho são as pessoas que recebem a palavra, mas não compreendem, e o maligno já vem e arrebata. Aqui caiu em solo rochoso, são aqueles que recebem a palavra alegremente, mas tem pouca terra porque o solo é rochoso e logo acaba a planta morrendo. Aqui caiu à beira que caiu entre os espinhos acabaram sufocando, e essa sufocação Jesus
explica que são os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas. Mas tem uma coisa, a semente também caiu na boa terra e produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Portanto, muitos que integram a igreja visível jamais creram com fé verdadeira, nunca foram salvos e quando desviam do evangelho ou apostatam de Cristo, eles revelam a sua condição interior. Vamos confirmar isso em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos e é exemplo daqueles que jamais creram e finalmente traiu o mestre por 30 moedas de prata. E olha que Judas ficou 3 anos com Jesus e ele ouviu aquelas mensagens maravilhosas. Ele presenciou os milagres que Jesus fez e, no entanto, acabou traindo o mestre. O propósito de Jesus era que seus discípulos fossem os continuadores da sua missão, pregando que Deus salva os pecadores em Cristo. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E agora terminamos a segunda parte da lição. Então, a primeira parte eu pedi para vocês guardarem a palavra glorificação. A segunda parte, eleição. E agora nós vamos para a terceira parte, onde Jesus pede pela unidade espiritual da igreja. E eu vou sugerir que guardem a palavra unidade. Então, glorificação, eleição e unidade. E vamos ver os versículos de 20 a 26 do capítulo 17 de João. Após se referir até aqui pelos seus discípulos, agora Jesus ora de forma mais abrangente, intercedendo por aqueles que viriam a crer nele por intermédio da pregação apostólica. É o versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A oração de Jesus agora ela nos alcança, nós que viemos a crer, sendo isso maravilhoso. Imagine, 2000 anos depois, e essa oração de Jesus é a oração que nos alcança também. É uma bênção poder crer, porque a fé é um dom, é um presente de Deus. Agora Cristo estabelece entre a unidade dos crentes e a glória que o Pai e o Filho compartilham entre si. E eu vou ler os versículos 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Essa unidade, por meio do amor divino dos crentes, acontece publicamente e será percebida pelo mundo. Eu vou ler agora os versículos 23 até o 26. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A unidade da igreja é sobrenatural e evangelizadora. Nós podemos até dizer que é naturalmente sobrenatural. A oração intercessória pede pela unidade da igreja, nos responsabiliza e devemos nos esforçar para preservar a unidade
do Espírito. Efésios 4:3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, escreve: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sobre a unidade da igreja, é necessário fazer distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é espiritual e abrange todos os salvos, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda crerão. Quando a pessoa aceita Cristo, entrega a sua vida à pessoa de Cristo e muda completamente, se torna filho de Deus, essa pessoa passa a pertencer à igreja invisível. A igreja invisível é um só corpo e subsiste diante dos olhos de Deus e está ligada à sua cabeça, que é Cristo. E a igreja visível engloba todos aqueles que professam crer em Cristo, recebem o batismo e se juntam como membros de uma igreja organizada. Essa igreja, ela é composta por múltiplas congregações, denominações cristãs, cada um com a sua própria liderança, o seu endereço, o seu CNPJ, o seu horário de reuniões, o rol de membros. Seria um erro pensar que o Senhor rogou que houvesse somente uma denominação cristã, com apenas o endereço e horário de culto. Mas eu quero dizer que quem pertence à igreja invisível vai buscar se filiar a uma igreja visível, que pregue com fidelidade a palavra de Deus. Mas lembrando que a unidade é espiritual e não institucional. A palavra de Cristo é o critério para a unidade. Qualquer união é possível, mas não será unidade se não for promovida pelo Espírito da verdade, e não acontece quando o grupo rejeita a autoridade das Escrituras. A unidade da igreja que Jesus rogou ao Pai está ligada à santificação, que é um processo de crescimento espiritual. E aqui terminamos a terceira parte da lição. Então, a primeira parte da lição, glorificação. A segunda parte, eleição. E a terceira parte, unidade. Vamos agora para a conclusão. Na oração sacerdotal, Jesus pede para ser glorificado. Ele pede também que a glorificação na cruz como mediador seja a concretização do plano que conquistou a redenção para o seu povo. Damos glória a Deus, Pai, e ao Filho pela nossa redenção. E agora eu quero fazer 3 pequenas aplicações. Reflita sobre as suas próprias orações. Como você costuma orar? Medite na eleição, na expiação, na proteção, na preservação e na santificação. Medite também sobre o crescimento e unidade que você tem experimentando como parte do povo de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Amém?